Morumbi no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians? O Corinthians foi a Curitiba encarar os donos da casa e perdeu. Derrota por 2-1, é verdade que começou o jogo com um time mais pro misto, depois do segundo tempo o Memphis acabou entrando, mas não foi suficiente para fazer o Corinthians voltar com pelo menos um pontinho lá da capital paranaense. Vamos ouvir o Fernando Diniz falando sobre o desempenho do time e do holandês também. O Memphis hoje jogou 51 minutos e, na minha opinião, foi muito bem no jogo. Desde que eu estou aqui foi a melhor participação dele. É um jogador que traz para o time muito peso, traz mais pressão para o adversário e para a gente é como eu disse antes de trabalhar com ele, e agora estou confirmando os poucos treinamentos e os poucos jogos que a gente teve juntos, que é um jogador que é do nível de performar no nível, essa classe, nível mundial. Então é muito bom a gente poder contar com o Memphis. Só que ontem não fez isso não, o Corinthians agora tem 32 pontos, mantém os 32 pontos, está na 10ª posição, bem no meio da tabela, mas pode perder um pouquinho aí de espaço hoje, porque fechando a rodada, jogam Botafogo e Atlético Paranaense lá no Newton Santos, no Engenhão, às 8 da noite. Se o Botafogo vencer, o Atlético vai ultrapassar o Corinthians e jogar o time então para a 11ª posição. Amanhã a gente fala dessa partida e também dos jogos da Copa do Brasil. Essa é semana de Copa do Brasil, começam os jogos das quartas de final. Que semana, hein, minha gente? Só de clássicos. A gente vai falar disso ao longo da semana aqui no Jornal Gente. Uma excelente segunda-feira, uma ótima semana a todos e até amanhã. Tchau, Pedro. Tchau, Thaís. Em o Jornal Gente fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia. Começamos a partir de agora o nosso Manhã Bandeirantes nesta segunda-feira, 24 de agosto de 2026. Você ficou até agora com o Jornal Gente, uma análise sobre o debate que aconteceu ontem entre aqueles que aceitaram o convite do Grupo Bandeirantes para o debate entre os candidatos à presidência da República. E claro que esse também será o assunto na edição de hoje. Quero a sua análise. Você que acompanhou o debate de ontem, quero saber o que você pensou a respeito do encontro entre Renan Santos do Missão, Ronaldo Caiado do PSD, Augusto Cury do Avante, as ausências de Romeu Zema do Partido Novo, Luiz Inácio Lula da Silva do PT e Flávio Bolsonaro do PL. Esse será um dos temas desta edição, que está só começando e até às 11h30 da manhã. Traz também o que de mais importante acontece no Brasil, no mundo e os destaques da região metropolitana de Campinas. Atento sempre com repórteres espalhados por todos os cantos para você não perder nada de importante. Você acompanha a programação da Bandeirantes Campinas pelo FM 85.7 e pelas nossas plataformas digitais. Obrigado a você que está conosco pelo aplicativo Bandplay, a você que nos ouve no portal bandmulti.com.br e a quem gosta do rádio moderno, do rádio com imagens nos bastidores do nosso complexo de comunicação João Jorge Saad, em youtube.com/Bandeirantes Campinas. A mesa de som com o Edson Freitas, a central técnica com Alan Zanelato e a coordenação técnica é do Gil Kleber. Direção geral da Bandeirantes Campinas é do Rodolfo Neves. WhatsApp liberado a partir de agora, 19 ao DDD 971021493.
19 97102 1493. Manhã Bandeirantes traz para você um resumo também das últimas ocorrências e do que de importante acontece nas rodovias que cotam o nosso interior de São Paulo. Alguns acidentes marcaram o final de semana aqui em Campinas e região. 6 pessoas, por exemplo, ficaram feridas numa batida entre 2 carros que aconteceu na rodovia José Bonifácio, aqui na cidade de Campinas. Rodovia José Bonifácio Coutinho Nogueira, né, o nome completo da rodovia onde esse acidente aconteceu, é a SP-81. Ela é uma transversal ali administrada pelo DR, faz ali a ligação de Sousas a Joaquim Egídio. Vai até o Pico das Cabras, então ali foi onde se registrou esse acidente em que uma das vítimas, presa às ferragens, precisou de um atendimento especial do Corpo de Bombeiros. Por volta de 6h30 da noite de ontem, o local chegou a ser interditado por 20 minutos no sentido Morungaba e as vítimas foram encaminhadas aos hospitais da PUC Campinas, Mário Gatti, o Pronto Socorro Ouro Verde e o PS Anchieta. Não há informações sobre feridos com mais gravidade, mas claro que é uma cena que chama atenção pela colisão e veículos que ficaram ali interditando o trecho dessa ligação entre os distritos de Sousas e Joaquim Egídio. Também em Campinas, no começo da madrugada de hoje, madrugada de ontem para hoje, 2 pessoas em uma motocicleta ficaram feridas depois de baterem uma ambulância do SAMU. O acidente foi registrado na Vila Mimosa. O veículo estava em fuga depois de desrespeitar uma ordem de parada. Foi no cruzamento da Rua das Dálias com a Avenida Ana Beatriz Bierrembá. Batida, inclusive, registrada por câmeras de monitoramento que agora ajudam a Polícia Civil a entender a dinâmica desse acidente registrado pelas autoridades. Uma moto seguia em alta velocidade e atingiu de frente a ambulância. Um dos ocupantes foi lançado para o outro lado da rua. A ambulância tinha um passageiro, no caso um paciente dentro, que estava sendo transportado para a região do Ouro Verde. A Rede Mário Gatti, responsável pelo atendimento, pelo serviço, informou que a equipe não precisou de atendimento e o paciente foi transportado sem intercorrências por outra ambulância. A ambulância do SAMU parou, uma outra veio para fazer o atendimento desse rapaz que estava sendo transportado, enquanto aqueles paramédicos também prestaram socorro aos motociclistas. São 2 homens colombianos que estavam inconscientes após a colisão. Socorristas desceram, fizeram um primeiro atendimento e encaminharam os feridos para os hospitais. O primeiro, que era o piloto da moto, levado ao Hospital Mário Gatti. O garupa, de 25 anos, encaminhado ao PS São José. Uma situação curiosa, inusitada, que foi registrada aqui na cidade de Campinas e há uma investigação para saber por que eles estavam em alta velocidade, de quem eles estavam fugindo e qual o motivo dessa preocupação toda em ser eventualmente abordado por uma viatura de polícia militar ou de guarda municipal. As rodovias aqui do nosso interior paulista também com algumas ocorrências das últimas horas. Um motociclista ficou ferido depois de cair na rodovia SP-101 a Francisco de Aguirre Proença, no trecho de Hortolândia, dessa que é conhecida como a rodovia Campinas-Montemor. Assim que ele cai da moto, um veículo que não consegue evitar a colisão acaba atropelando esse motociclista. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro. Foi no quilômetro 6 da pista sentido Campinas, no trecho que passa por Hortolândia. 2 faixas da rodovia precisaram ser interditadas por cerca de meia hora para o atendimento médico e para a remoção desse motociclista, o que provocou na manhã de hoje 4 quilômetros de congestionamento. A pista já foi liberada, o fluxo de veículos ainda é carregado, porque o atendimento acontece também na pista do acostamento. E o motorista do veículo ainda é procurado pelas autoridades a partir de câmeras que possam ter registrado esse acidente. Não há atualização sobre o estado de saúde do motociclista. Nossa torcida para que fique tudo bem, para que seja apenas um ferimento considerado dos mais leves. Para você que segue pelo Sistema Anhanguera Bandeirantes, que nos dá carona aqui nas rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo, informação neste momento na rodovia Anhanguera,
um acidente na pista sentido São Paulo com ainda interdição no trecho que passa por Cajamar, pelo quilômetro 41, pouco à frente da passagem por Jundiaí. Uma carreta trafegava pela faixa 2, um veículo de grande porte que carregava batata, e foi, por motivos a serem esclarecidos, o alvo desse acidente. O veículo perde o controle e tomba, bloqueando parte da rodovia. Neste momento, informação que o motorista saiu ileso, ele conseguiu, mesmo com o tombamento, sair sem ferimentos da cabine. Há uma boa parte da carga que está espalhada pela pista desde a madrugada e isso provoca uma lentidão no trecho para quem segue sentido São Paulo. Ainda tem batata na Anhanguera no trecho que passa por Cajamar, então atenção a esse ponto. E a gente vai ver aqui como está também o trânsito na rodovia dos Bandeirantes, para você saber qual é a melhor opção rumo à capital paulista neste momento. A Anhanguera, ela tem lentidão também no trecho em Campinas, na pista sentido São Paulo, nesse caso por excesso de veículos, do quilômetro 109 ao 105. Então o motorista que chega de Sumaré para Campinas enfrenta a lentidão e para São Paulo tem esse ponto onde ainda há o atendimento do tombamento no quilômetro 41 em Cajamar e depois na chegada à capital paulista do quilômetro 14 ao quilômetro 11. Se o seu destino for a cidade de São Paulo, priorize a rodovia dos Bandeirantes, onde você só vai enfrentar lentidão na chegada a São Paulo pelo trânsito na marginal do Rio Tietê, do quilômetro 18 ao quilômetro 13 da Bandeirantes. O motorista precisa ter uma paciência a mais, porém é o único ponto de lentidão registrado neste momento. Agora, sentido a rodovia Dom Pedro I, o corredor Dom Pedro, tem alguns pontos aqui que o motorista deve ficar atento. O anel viário Magalhães Teixeira tem lentidão nas duas direções. Para quem chega a Campinas, vindo da Anhanguera da Bandeirantes, a Zeferino Vaz tem uma lentidão registrada do quilômetro 117 ao 112. Aqui é mais para quem vem de Paulínia, quem vem de Cosmópolis, que enfrenta esse congestionamento. E quem está saindo de Campinas pela Dom Pedro e vai acessar o anel viário Magalhães Teixeira, aqui sim, lentidão do quilômetro 8 ao quilômetro 3, também por excesso de veículos, não há acidente sinalizado pela concessionária neste momento. 10 horas da manhã e mais 10 minutos. Já para quem utiliza o transporte público em Campinas, são muitas as dúvidas ainda em relação ao leilão das empresas que vão operar o busão aqui na cidade. Você vem acompanhando a novela no jornalismo do Grupo Bandeirantes e a repórter Graziele Geronde foi atrás de algumas explicações técnicas. Conversou com o presidente da INDEC, o Vinícius Riveretti, com os representantes das empresas que venceram a licitação, que participaram do leilão na Bolsa de Valores e que agora também não sabem se vão continuar operando ou não. A princípio, um novo leilão deve ser marcado e praticamente começar do zero todo o processo. A Graziele Geronde vai explicar direitinho o que levou as autoridades a suspender aquilo que parecia bem encaminhado e o que as empresas pretendem a partir de agora. Graziele. A Filomena mora no Jardim Monte Cristo. Para chegar no trabalho são necessários 2 ônibus, mas todo dia ela enfrenta lotação e muita demora. Ontem eu fiquei mais de 40 minutos esperando o ônibus, entendeu? Para poder chegar a tempo no lugar que eu precisava. A reclamação dela não é a única e a solução para melhorar o transporte da cidade deveria vir de um novo contrato com duração de 15 anos. O leilão, realizado em março na sede da B3, na Bolsa de Valores, em São Paulo, tinha definido que a Sansetur foi a vencedora do lote sul e o consórcio Grande Campinas do lote norte. Mas o Tribunal de Contas do Estado decidiu anular o leilão. Na decisão, o TCE argumentou que a Prefeitura mudou regras importantes, como o teto da tarifa, sem reabrir o prazo completo para as empresas analisarem as propostas. A exigência de cadastro prévio e a limitação de acesso também colocaram dificuldades para os interessados em operar na cidade. O advogado da Sansetur, uma das empresas vencedoras, não concorda com a decisão. Para ele, a anulação do leilão prejudica a população. Ele afirma que vai recorrer. Nós estamos aguardando a publicação do acórdão, né?
E a nossa intenção, assim que esse acordo for disponibilizado, vai ser apresentar um pedido de reconsideração no Tribunal de Contas para tentar sensibilizar o tribunal, né? Ele ainda explica que o prazo que foi contestado pelo tribunal já tinha sido questionado antes mesmo do leilão, mas o TCE arquivou o pedido. A prefeitura, antes do leilão em si, ela fez uma correção num erro que tinha no edital, e quando ela republicou o edital, por um erro, ela não observou o prazo inteiro de republicação. E nós havíamos reclamado no Tribunal de Contas, alertado já que você poderia levar uma nulidade. Na época, foi antes do leilão, o Tribunal de Contas entendeu que não. Segundo o presidente da INDEC, o resultado do leilão já tinha garantido uma economia de 2 bilhões de reais. Com essa decisão do TCE, a administração municipal terá que corrigir os problemas e republicar o edital. As mesmas empresas que venceram a licitação vão poder participar do novo pregão. Agora a gente vai correr para atualizar os valores, né? Atualizar os valores significa atualizar o valor do preço do combustível, o preço dos ônibus, para montar a modelagem novamente. A gente está correndo para fazer isso em setembro. Enquanto isso, o contrato atual está prorrogado até que seja definida a nova concessão. E a INDEC busca melhorar a situação das linhas. A gente vem substituindo a frota, né? Tem mais 137 veículos entrando no sistema aí nos últimos 35 dias e nos próximos 30 dias. E vamos trabalhar agora para focar na troca, na substituição dos articulados. Mas a população continua enfrentando atrasos e ônibus quebrados. A Josimara conta que as linhas do Jardim Bassoli são cheias de problemas. Os ônibus aqui são muito difíceis, muito lotados. O horário de pique é difícil você pegar os ônibus tudo cheio, sem ar-condicionado. 10 horas e 15 minutos. Enquanto isso, os ônibus que operam em Campinas continuam aparecendo com graves problemas para o passageiro. Na sexta-feira, por exemplo, circularam imagens que os passageiros fizeram dentro de um ônibus da linha 210, que faz Terminal Campo Grande e Terminal Barão Geraldo. Veículo com prefixo 2091. É um ônibus articulado e o que aconteceu? Ele simplesmente quebrou no meio. Quebrou a articulação, aquela parte sanfonada do ônibus, com passageiros dentro. A INDEC foi procurada, claro, assim como o SETCAMP, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da região metropolitana de Campinas. Por nota, o sindicato diz que o veículo apresentou um problema mecânico provocado pela quebra da articulação. Bom, isso foi visível e os passageiros perceberam. O sindicato diz que vai abrir uma sindicância para apurar a causa da falha e verificar se o problema está relacionado à fadiga do material, a uma falha na manutenção ou às condições do viário, ou seja, alguma rua que possa ter ajudado a provocar a quebra do sanfonado do ônibus. Já a INDEC, que é responsável pelo trânsito daqui da cidade de Campinas, informou que o veículo passou por uma manutenção na articulação na sexta-feira à tarde e que permanece fora de operação até que os problemas sejam solucionados. O ônibus foi inspecionado, segundo a INDEC, em junho e essa inspeção tinha validade até dezembro. A INDEC afirmou, porém, que já existe uma previsão para a substituição dos ônibus articulados que operam a linha 210 por um veículo de modelo básico. Se a linha é operada por um ônibus sanfonado, por um ônibus articulado, isso significa que tem uma demanda muito grande, que é preciso ter um ônibus bem compatível com a necessidade da população. Colocar um ônibus simples não vai fazer esse povo ficar espremido dentro do ônibus? Ou eles vão criar horários alternativos, além de só trocar um ônibus sanfonado por um ônibus menor, por um ônibus pequeno? Isso é solução do problema ou isso é criar um problema novo? Porque a empresa não teve condição de colocar um ônibus sanfonado com o mínimo de qualidade. E que fiscalização é essa? Que visita é essa que é feita nas garagens? Que em junho o ônibus está tudo bem e em agosto ele quebra no meio de uma passagem, no meio de uma viagem. Se tivesse alguém ali naquela área sanfonada, porque ele não é isolado, não é aconselhável
no trem, no metrô, no ônibus, que o passageiro fique ali naquela área exatamente onde faz a curva, onde ele dobra no meio o ônibus, mas não é proibido. Se tivesse alguém ali caído, se tivesse alguém se machucado com esse acidente, qual que seria a postura? A culpa é do passageiro que está dentro do ônibus? A culpa é de quem paga uma das passagens mais caras do Brasil, proporcionalmente falando ao trajeto que a pessoa faz? Você também tá com essa sensação de que tá tudo largado? De que tá tudo, vamos indo, vamos levando, vai fazendo, daqui a pouco resolve, se não resolver deixa como tá. E ninguém tomando uma real atitude, ninguém realmente parece preocupado em resolver o problema. Existem as partes burocráticas, existem as partes que são lentas num processo licitatório, é verdade. Mas há 10 anos só burocracia? Não pode ser só burocracia. Me dá a sensação de que no fundo, ninguém está muito preocupado em realmente resolver o problema. Seja para que a empresa permaneça nos próximos 2 anos no contrato emergencial, sendo cobrada, sendo apontado cada erro num ônibus ou no outro, seja para de fato destravar esse processo licitatório. E aí tudo acaba caindo no Tribunal de Contas, tudo acaba caindo na Justiça, mas e a vontade política? E as negociações entre autoridades e a conversa para que isso funcione de fato em Campinas? Eu não vejo, pelo menos a sensação que eu tenho é de que vai levando como tá. E vai levando como tá, uma hora paga seu preço, né? Uma hora a conta chega. 10h19. Ainda falando sobre as ocorrências aqui das últimas horas na cidade de Campinas e na nossa região metropolitana, a gente traz também informações sobre um outro acidente que aconteceu, cidade de Piracicaba, que acompanha a nossa programação da Bandeirantes. Uma motorista foi presa por embriaguez no volante por dirigir sem habilitação e provocar um acidente em que ela perde o controle da direção e bate em 2 postes numa avenida importante da cidade, a Doutor Paulo de Moraes. Isso aconteceu ontem em Piracicaba e, segundo a Guarda Municipal, que foi quem atendeu a ocorrência, a chamada inicialmente era de violência doméstica e no caminho eles se depararam com um acidente. No local, a condutora informou que perdeu o controle numa curva ao entrar no bairro Castelinho, bateu contra o poste de um semáforo e contra um outro equipamento que estava do outro lado, ou seja, ficou rodando na pista. Durante a abordagem, os guardas verificaram que ela apresentava sinais de embriaguez. Após serem solicitados os documentos, a mulher disse que não tinha carteira de habilitação, que o documento do carro estava no celular e que o celular estava sem bateria. Informou verbalmente o número do CPF, do RG, o endereço, mas nada disso foi comprovado também no sistema. Ela foi presa pelos crimes de provocar o acidente de trânsito mesmo sem vítima, dirigir sem permissão ou habilitação e, o mais grave de todos, embriaguez ao volante, permanecendo à disposição da Justiça. Chamando agora o repórter Rodrigo Hidalgo para uma ocorrência aqui do nosso interior de São Paulo. A Polícia Federal descobriu que um de seus agentes que atuava aqui no interior seria o responsável por informar antecipadamente criminosos ligados a uma facção que age dentro e fora dos presídios sobre suas investigações, seus próximos passos em operações. O Rodrigo Hidalgo conta pra gente de onde vem essa denúncia e o que acontece a partir de agora com a descoberta de que o sistema também tem gente infiltrada trabalhando pro crime. Rodrigo. Eu já estou na carreira desde 2003. Eu vim da informática. Na internet, José Nava Júnior sempre falou com orgulho da carreira. Uma carreira híbrida, onde você é policial e ao mesmo tempo você tem uma carreira jurídica. Daí você passa também por a investigação social. É a sua conduta ilibada, se você não tem um passado que lhe condene. Ele é especialista em contra-espionagem, combate à lavagem de dinheiro e segurança da informação. De acordo com a investigação, o delegado de Marília, no interior paulista, teria usado o acesso privilegiado a informações sigilosas para favorecer uma quadrilha envolvida com contrabando de cigarros e exploração de trabalho análogo à escravidão. A operação investiga se Navas recebeu
dinheiro em troca dessas informações. Entre 2022 e 2025 foram identificadas 60 transferências consideradas suspeitas feitas por um empresário do ramo de cigarros, ex-sócio do delegado. No total, segundo a PF, os repasses chegaram a R$ 770.806. Um dos principais indícios está no sistema EPOL, usado pela Polícia Federal para acompanhar inquéritos. Em novembro de 2023, horas antes de uma operação de combate ao contrabando de cigarros, Navas fez 13 pesquisas nesse sistema. De acordo com a PF, Navas não fazia parte da equipe responsável pela ação e a suspeita é de que ele tenha alertado os investigados. Além de Navas, a esposa dele também aparece em relatórios do COAF, que reuniram 65 comunicações e 35 operações consideradas suspeitas envolvendo delegado e empresários. A Polícia Federal pediu a prisão do delegado, mas o pedido foi negado pela Justiça, que optou por medidas cautelares. O delegado foi afastado do cargo, teve a arma apreendida e foi obrigado a entregar o passaporte. Navas não pode deixar o país e deve pedir autorização se precisar sair da cidade de Marília por mais de 8 dias. Navas é investigado por suspeita de violação de sigilo funcional, corrupção passiva e envolvimento com organização criminosa. Nossa equipe não conseguiu contato com a defesa dele. Se não fizer um pente fino dentro do sistema, e por sistema entenda polícias, entenda órgãos municipais, estaduais, federais, qualquer combate ao crime organizado será enxugar gelo. Porque a ideia de que o PCC é um poder paralelo, isso já caiu há muito tempo. O PCC está no poder oficial, está ganhando licitação, está colocando delegados que são formados com investimento já lá no começo, aquele jovem que faz o vestibular já com todo o caminho de cursinho, de parcelas da faculdade sendo pagas pelo crime organizado, está colocando gente dentro do sistema penitenciário. Então, se não tiver um pente fino do chamado cortar na carne, identificar de onde sai tanta informação, como eles conseguem ganhar licitações, como eles conseguem ter acesso a informações privilegiadas, todo o trabalho será enxugar gelo. Trabalho de apreensão nas ruas, nas vielas, nos becos, nos condomínios, em qualquer lugar. Se não quebrar a estrutura financeira, você pode até ter um trabalho que precisa continuar acontecendo. De recolher drogas das ruas, de prender o traficante que está no terminal central, de prender aquele que distribui a droga para as biqueiras, para os pontos de tráfico. Mas isso não quebra as pernas do sistema. Isso, no máximo, faz ter uma perda momentânea, faz ter uma mudança de logística. A droga que abasteceria determinado bairro divide para abastecer outro bairro e aí, enfim, não para a máquina, não para o sistema. Se não identificar mais ocorrências como essa, de vazamento de dentro da Polícia Federal, esquece. Nada do que é feito de fato será produtivo. No máximo, vai dar uma dorzinha ou outra de cabeça. Às 10 horas e 26 minutos, vamos falar de tempo e temperatura no encerramento desse nosso primeiro bloco do Manhã Bandeirantes, numa segunda-feira, que as temperaturas estão mais baixas em relação ao que sentimos neste fim de semana, pelo menos por enquanto. Os termômetros do CEPAGRE da Unicamp estão em 21, quase 22 graus, mas a sensação de que está mais gelado, não é? É por causa do vento. 15 km por hora é o que mede neste momento o CEPAGRE da Unicamp em Campinas. E olha que hoje, às 8h40 da manhã, já passou uma rajada de vento na cidade de quase 28 km por hora. Ontem à noite, aquele frio que você sentiu tem uma explicação. Às 10h30 da noite, Campinas registrou um vendaval de 41 km por hora. A umidade relativa do ar está em 66% e ontem chegou a números bem críticos. Campinas, às 3h50 da tarde, registrou uma mínima de 26% da umidade relativa do ar. Recebemos, inclusive, Nath Luquezzi, avisos da Defesa Civil. Recebi no celular, uma vez cadastrado, que estou também para esse tipo de notificação, o alerta de que a umidade relativa do ar baixa é prejudicial à saúde. E como é que a semana começa? Com temperaturas que vão subir um pouquinho,
com esse friozinho. Conta tudo pra gente. Nath Luquezzi, bom dia pra você. Ótimo dia pra você, Heitor. Bom dia pra você, ouvinte. Esse início de semana é um pouquinho diferente. Noites e madrugadas com temperaturas amenas, céu parcialmente nublado. Há expectativas de chuvas mais expressivas e bem distribuídas entre amanhã e quinta-feira. Essa mudança no tempo acontece por conta da chegada de uma nova frente fria ao estado, associada a uma região de cavados meteorológicos, que são ventos ali em altitudes, que se forma entre as regiões sul, sudeste e centro-oeste e aumenta ainda mais o potencial de chuvas mais para o final da semana. A partir de quinta-feira, a temperatura volta a aumentar, volta a subir bastante, com Campinas registrando a maior temperatura da semana na sexta-feira, por enquanto. Então, para esse início de semana, para quem gosta do inverno, aproveite, porque teremos mínimas um pouco mais baixas. Hoje, 13 graus e a máxima de 25. Amanhã, a mínima fica em 14, máxima de 24 graus. Pode chover em algumas localidades, mas a maior tendência de chuva, com 75%, é quarta-feira, com mínima de 16 e máxima de 21 graus. A sensação térmica pode parecer ainda menor na quarta-feira, e na quinta-feira, aí sim, os termômetros e as máximas voltam a subir. Ainda podemos ter chuvas, mas a frente fria que atua no estado começa a se dissipar na quinta-feira, com máxima de 26 graus, sexta-feira máxima de 30 graus, e por enquanto, final de semana será marcado por altas temperaturas e tempo bem seco, com máximas que podem chegar aos 35 graus. Ainda hoje nós vamos trazer o noticiário político aqui do nosso Manhã Bandeirantes, com a repercussão do debate, com a sua participação, inclusive. Quero ouvir a sua opinião sobre o encontro de ontem entre os candidatos à presidência da República. E no próximo bloco, a gente vai trazer reportagens sobre assuntos que mexem com o nosso dia a dia. Por exemplo, aqui de Campinas, nasce um projeto para que o bagaço de cana seja transformado em uma embalagem que protege equipamentos eletrônicos mais sensíveis. Tem informação também sobre a expectativa de reajuste nas mensalidades escolares para o ano de 2027, falando, claro, de escolas particulares. Esses e outros assuntos a gente conta para você na volta do Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. O tempo deve continuar com grandes variações de temperatura no interior de São Paulo nesta semana. A previsão indica manhãs frias, seguidas por tardes com temperaturas mais elevadas. Em outras palavras, é aquele tipo de dia em que vale a pena sair de casa com um casaco, mas se preparar para o calor durante a tarde. Essa diferença entre as temperaturas de manhã e da tarde é comum em períodos de tempo mais seco. Por isso, a sensação pode mudar bastante ao longo do dia. Na região de Campinas, a orientação é ficar atento às atualizações da previsão, já que as temperaturas podem variar nos próximos dias. Hoje, o tempo acordou com 13 graus e a máxima é de 26. Amanhã, terça-feira, o tempo continua gelado logo cedo, mas a temperatura permanece amena, com máxima de 24 graus aqui em Campinas. Na quarta, à tarde registra uma queda na temperatura com máxima de 21 graus. Pode chover durante o dia. Na quinta, a previsão também é de chuva, com um tempo mais quente, máxima aí de 27 graus. E na sexta-feira, a temperatura volta a subir, com máxima de 33 graus. A dica é carregar a blusa e o guarda-chuva durante toda a semana. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso,
Procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Vimos coisas incríveis: revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Sua tarde merece mais informação, leveza e estilo. De segunda a sexta, a Nath Lucchesi comanda o Band Mulher, onde você fica por dentro de assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Band Mulher, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, na tela da Band. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Às 10 horas da manhã e 34 minutos, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Ainda sobre os assuntos aqui que marcam Campinas e a região metropolitana do estado. Teve uma reunião, Nath Lucchesi, que aconteceu na última sexta-feira para um trabalho integrado entre as equipes de defesa civil de Campinas e das demais regiões ou demais cidades da região metropolitana. Conta pra gente o que foi esse encontro, o que foi discutido e o que as autoridades falam a respeito dessa troca de experiência entre municípios que são colados. Tem alguns trechos que é até difícil saber se você está em Campinas, em Valinhos, em Hortolândia. O fogo não vai respeitar limite de município, então as equipes precisam se conversar, certo? Certo, são 20 cidades da região metropolitana aqui de Campinas que participaram dessa reunião realizada em Valinhos, e o encontro teve como objetivo capacitar os gestores municipais para o preenchimento dos documentos necessários em caso de situação de emergência e estado de calamidade pública. A atividade integra, então, as ações de preparação da região para o enfrentamento de eventos climáticos extremos e foi conduzida pela Coordenação Estadual da Defesa Civil, com orientações sobre critérios técnicos, prazos e procedimentos para a elaboração dos relatórios exigidos em situação de emergência. O coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidney Furtado, destacou a importância da preservação conjunta dos municípios diante da possibilidade de eventos climáticos extremos. O diretor da Defesa Civil de Valinhos, Eduardo Matias, por sua vez, ressaltou a importância do compartilhamento do conhecimento entre todos os municípios. A documentação orientada durante a capacitação é necessária para o eventual reconhecimento federal de desastres e para a adoção das medidas de resposta e apoio aos municípios. 10h36 e Campinas teve uma grande blitz no final de semana. E a INDEC divulgou já um balanço sobre essas paradas dos motoristas na Avenida Norte-Sul. É a primeira edição de uma blitz chamada Operação pela Vida, organizada pela INDEC em parceria com a Polícia Militar, na noite de sexta-feira, ali na Avenida José de Souza Campos. Blitz integrada com foco na realização de testes com bafômetro, realizada na altura da rua Carlos Franchot. Foram 289 testes com etilômetros realizados e 2 autuações por recusa. Um motociclista e um motorista de um carro de passeio, 2 homens, que preferiram
não soprar o bafômetro. Não foram identificados motoristas sob efeito do álcool na direção. A operação mobilizou 10 agentes de mobilidade urbana, 6 viaturas operacionais da INDEC e outras 4 do 8º Batalhão da Polícia Militar. A iniciativa tem como foco o combate aos efeitos do álcool na direção e nasceu da parceria entre a INDEC e a Guarda Municipal, lançada em novembro do ano passado. Paralelo a isso, os testes com bafômetros também eram promovidos pontualmente durante operações integradas da Polícia Militar, chamada Direção Segura. Agora, a parceria evoluiu para operações voltadas especificamente para identificar motorista bêbado. Tanto a recusa quanto a confirmação, a certeza da ingestão da bebida alcoólica pelo bafômetro são infrações consideradas gravíssimas, com recolhimento e suspensão de habilitação por 12 meses. Se o teor alcoólico for igual ou superior a 0,34 miligrama por litro de sangue, o condutor pode responder por crime de trânsito. Aí vai além da multa. Aí é detenção de 6 meses a 3 anos, também o pagamento da multa e a suspensão ou a proibição de dirigir por um período estabelecido por lei. Então, o balanço de todos os veículos que foram parados tem o seguinte: 2 recusas ao teste do bafômetro nessa blitz da Norte-Sul, 1 licenciamento vencido, 1 motorista multado porque estava sem cinto de segurança, 1 que fugiu do bloqueio policial, 1 por falta de habilitação, 1 por permitir a posse do veículo a uma pessoa sem habilitada, famoso você dirige e eu fico aqui do lado, caso aconteça alguma coisa eu falo que era eu que estava dirigindo, não deu tempo de trocar, né? E aí a multa veio. E uma infração por deixar de manter acesas à noite a luz baixa. Então o carro que estava com o farol queimado. 3 veículos identificados em situações passíveis de serem sanadas ali mesmo no local foram retidos provisoriamente e liberados. Trocou a direção de quem estava ali e por aí vai. O veículo foi removido ao pátio porque estava com licenciamento vencido desde o ano de 2023. O número total de testes equivale à primeira verificação feita com o etilômetros considerados passivos. Ou seja, a pessoa não precisa nem soprar. Só de estar ali perto, conversando, ele já identifica se há presença de álcool ou não. O famoso bafo de cana que você consegue perceber no dia a dia, o bafômetro agora já consegue identificar também. Em breve, vale lembrar, no Brasil estarão autorizados também os bafômetros que identificam o consumo de drogas. Cocaína, maconha, crack e outros entorpecentes passam a fazer parte da lista das verificações. Quando vai acontecer a próxima Blitz? Não vamos falar, obviamente. Nem a INDEC vai divulgar, porque a ideia da Blitz é ser uma surpresa. Se você identifica antes que tem uma blitz, o motorista que está embriagado, que está num carro roubado, ele vai fugir desse bloqueio e ele passa a ser completamente inútil. Então, que a prefeitura continue fazendo esse trabalho em conjunto com a Polícia Militar e que continue trabalhando no sigilo. Divulga depois. Durante a blitz, isso não pode acontecer, senão você simplesmente vai parar quem não tem nada a entregar. Dá uma sensação de segurança para quem está nas ruas? Ok. Mas a eficiência mesmo de identificar o motorista bêbado numa avenida tão importante quanto a Norte-Sul não funcionaria. O que eu posso te dizer é, foi só a primeira. Outras virão em pontos estratégicos e em datas ainda a serem definidas pelas autoridades. 10h41. Vamos falar o que Campinas também produz de bom? Afinal de contas, temos aqui na cidade alguns dos principais centros de pesquisa, de polos que são desenvolvimento puro de inteligência. Isso inclui o CNPEM, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. E do CNPEM nasce um dispositivo que pode melhorar a entrega de produtos eletrônicos como chips e semicondutores. A gente sabe que eles são produtos que têm um alto valor e precisam de embalagens especiais para evitar danos, por exemplo, por descargas eletrostáticas. E esses equipamentos presentes em computadores, celulares, TV e até automóveis, ao serem transportados
utilizam um produto que agora pode ter uma alternativa mais sustentável. É o desenvolvimento de embalagens a partir do bagaço de cana. A repórter Lucimere Ramalho foi conhecer de perto esse projeto, conversou com os pesquisadores e traz um pouco mais para você, ouvinte da RB. Os pesquisadores do CNPq estudaram o uso do bagaço de cana-de-açúcar para produzir a nanocelulose, um material ultra fino, renovável e biodegradável. A principal novidade está na forma de produção. Em métodos tradicionais com derivados de petróleo, são necessárias várias etapas químicas e um alto consumo de energia. Neste estudo, a oxidação é feita diretamente na biomassa da cana-de-açúcar, reduzindo a necessidade de tratamentos mecânicos intensivos e simplificando o processo. A diferença principal é que esse processo que a gente tem agora, ele é mais escalonável, o que quer dizer que ele é mais barato, mais simples, mais eficiente de produzir numa escala maior, com o potencial de ser feito na indústria. Então, a gente conseguiu reduzir o número de etapas, reduzir o gasto de energia e reduzir também um pouco até o gasto de água entre as etapas intermediárias. E aí isso a gente teve um processo bem mais viável para a indústria. Os estudos mostraram que o caminho para chegar à nanocelulose leva cerca de 2 dias, após o bagaço ser moído, receber água e passar por vários processos dentro do laboratório. Esse é o produto final, a nanocelulose já pronta, que pode ter vários usos, entre eles formar esta camada fina no papel para proteger o contato com um alimento, por exemplo. A gente faz processos que são bem controlados para chegar nessa fibra que pode ter espessura 50 mil vezes menor que um fio de cabelo. E por ser tão fininha, ela tem propriedades bem interessantes. A gente pode pensar em usar como espessante de cosméticos, tintas e até alimentos. E também pensando em substituir plásticos. Essa nanocelulose a gente consegue então fazer alguns revestimentos em papel, chegando em propriedades próximas dos plásticos. E para avançar ainda mais nos estudos, a pesquisa saiu do laboratório e ganhou um espaço bem maior. Aqui no projeto piloto, a pesquisa já conseguiu ampliar a produção de nanocelulose em até 500 vezes, se comparado ao processo comum utilizado atualmente. A ideia agora é justamente aproximar esse material da produção em larga escala. É que a gente, dentro do laboratório, a gente acaba fazendo uma escala bem menor do produto e aí trazendo para cá, para a planta piloto, a gente está transformando o nosso material numa escala industrial, uma quantidade bem maior. A pesquisa mostra como um resíduo abundante da produção de cana pode se transformar em matéria-prima para materiais de alto valor agregado. Depois de 3 anos de pesquisas, o Pedro já se prepara para os próximos desafios. Reduzir o tempo de reação, aumentar a produtividade, então a quantidade que a gente produz no mesmo volume, deixar algumas coisas um pouco mais sustentáveis, tirar alguns reagentes que são um pouco tóxicos, melhorar um pouco, otimizar alguns parâmetros de algumas etapas e, principalmente, testar uma recuperação para o nosso catalisador, que é uma das coisas mais caras do processo ainda, e tentar deixar isso também mais barato. 10h45 e falando em produtos eletrônicos, Nath Lucchesi, há um acordo feito no Mercosul que nesta segunda-feira tem uma novidade, chamado justamente de Acordo sobre Comércio Eletrônico dos países que pertencem ao Mercosul. Ele já foi assinado em 2021, mas a partir de hoje é que ele passa a ter alguma validade. Conta pra gente que acordo é esse, o que muda nessa relação entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Entre os principais pontos está agora a proibição da cobrança de direitos alfandegários sobre transações eletrônicas entre pessoas do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Proteção de dados pessoais e a cooperação em segurança cibernética também estão entre os pontos abordados. O decreto publicado no Diário Oficial da União incorpora as leis brasileiras, normas voltadas ao desenvolvimento e à regulação do comércio digital no Mercosul. A norma tem o propósito de reduzir barreiras às transações virtuais. O texto também prevê que os governos adotem medidas para facilitar o comércio digital, ampliar a transparência regulatória e evitar normas que imponham restrições indevidas às atividades eletrônicas. O acordo estabelece ainda o reconhecimento da validade jurídica das assinaturas eletrônicas de todos os países do bloco, com o objetivo de facilitar negócios e operações transfronteiriças.
empresas. De acordo com o decreto, os países se comprometem a manter legislações e medidas administrativas para resguardar informações pessoais dos usuários do comércio eletrônico, além de trocar experiências e informações sobre proteção de dados. No campo da circulação de dados, o acordo determina que os países permitam a transferência transfronteiriça de informações necessárias para as atividades comerciais, respeitadas as regras de proteção de dados pessoais. A publicação também veda, em regra, a exigência de que empresas estrangeiras mantenham servidores ou instalações de armazenamento de dados em determinados territórios, como condição para operar em nível local. O acordo ainda orienta os países a adotarem medidas para proteger consumidores contra mensagens eletrônicas enviadas sem consentimento, exigindo mecanismos que permitam ao usuário interromper o recebimento dessas comunicações. As partes também assumiram compromissos de cooperação em áreas como segurança cibernética, proteção do consumidor, comércio digital para micro, pequenas e médias empresas, governo eletrônico, compartilhamento de informações sobre regulamentação e estatísticas do setor. O texto prevê ainda revisões periódicas de acordo a cada 2 anos para acompanhar a evolução tecnológica e as discussões internacionais sobre comércio eletrônico. Com a promulgação, o governo brasileiro, então, conclui o processo interno de incorporação do acordo, que passa a produzir efeitos no país conforme as regras estabelecidas pelo Mercosul e pela legislação nacional. Esse acordo foi firmado em abril de 2021, na capital Montevidéu, lá no Uruguai. Foram várias negociações até então, isso passou pelo Senado, então começa em 2020, passa para 2021, quando foi assinado. O Senado Federal, em 2024, se debruçou sobre o tema inicialmente no Acordo sobre o Comércio Eletrônico do Mercosul, estabelecendo esse marco para que agora fosse oficialmente divulgado no Diário Oficial da União. Então, traduzindo o que fica mais simples, é proibido cobrar imposto sobre uma transmissão eletrônica entre Brasil e Argentina, por exemplo, entre Brasil e Paraguai. Agora estão aceitas assinaturas digitais para fazerem acordos entre países do Mercosul, quando esse acordo foi feito também de maneira eletrônica. Estão unificadas as normas de proteção ao consumidor e dados pessoais, o que vale para a proteção do consumidor brasileiro, quando ele adquire algo, por exemplo, que venha do Uruguai, está valendo também o nosso código. Facilitação do comércio eletrônico, estímulo à participação de micro e pequenas empresas no ambiente digital, aí já é um pouco mais genérico, né? Aí não tem como você ter essa confirmação. É uma expectativa de que o acordo possa permitir também que micro e pequenas empresas se coloquem à disposição para esse mercado maior, além do seu próprio país. 10h50. Para a gente fechar esse bloco aqui do nosso Manhã Bandeirantes, deixa eu trazer aqui a reportagem da Olivia Freitas para você que é pai, para você que é mãe, para você que paga uma escola particular para o seu filho, sua filha, seu neto, sua neta. Saiba que reajustes já estão sendo discutidos dentro das instituições para 2027. A mensalidade vai ficar mais cara. Ainda estamos no mês de agosto, mas é exatamente nesse período em que se discute a renovação para o próximo ciclo. E a Olivia Freitas traz para a gente a explicação das escolas, dos responsáveis pela educação particular, para esse custo mais alto aos estudantes. Agosto, hora de planejar um gasto que para a família Ferreira é investimento. A escola dos 2 filhos. Para 2026, o reajuste foi de 10%. A preocupação agora é com o ano que vem. A gente já tem que começar a pensar, vai manter na escola, não vai manter na escola, vai caber no orçamento do outro ano, não vai? Como que está o orçamento desse ano? É uma série de pensamentos agora para setembro, agosto, setembro. Das 300 escolas de 8 estados ouvidas em um estudo, 98% afirmam que pretendem reajustar as mensalidades. Para 8 em cada 10, os índices devem ficar entre 7% e 11%. Isso é acima da inflação projetada para 2025, que é de 4,5%. Entre os motivos estão a inadimplência, atrasos nos pagamentos das mensalidades e adaptação das escolas à educação inclusiva. Além disso, as escolas têm vários outros custos: investimento em estrutura, investimento em cidadania e segurança digital, reajuste da folha salarial de professores e da parte administrativa de uma escola no estado de São Paulo,
Em março já saiu que foi 6,95%. A inflação oficial medida no país é o índice usado como base para o reajuste dos salários. Por isso, qualquer aumento acima desse patamar já indica para as famílias pressão sobre o orçamento. E, em muitos casos, a necessidade de fazer ajustes e até escolhas. Dos 46 milhões de estudantes matriculados na educação básica, 9 milhões estudam em escolas particulares. Nós podemos economizar, em média, 20%, 30% todos os meses em todos os itens de um lar. Então nós vamos ter que reduzir gastos e aí nós vamos fazer o caça, excessos e desperdícios dentro de uma casa. E agora, vai negociar com a escola para pagar essa rematrícula mais para frente? A gente tem essa possibilidade, né? Para pagar junto com o quando recebe o 13º. Saúde e educação são as coisas que a gente tenta manter sem alteração. Negocia com a escola, conversa, para poder manter isso daí como prioridade na nossa vida. 10h53. Para a gente começar aqui a participação do nosso ouvinte também, falávamos agora há pouco sobre as blitz que acontecem em Campinas e a última delas realizada na Norte Sul na última sexta-feira. O nosso ouvinte, o Edmilson, querido amigo de todas as manhãs, ele escreve pra gente, final do telefone dele 9884. Heitor, alguém colocar nas redes sociais que existe uma blitz em um certo ponto de Campinas. Existe punição para essas pessoas se elas forem identificadas? Depende muito da boa vontade e de uma possível brecha que alguém queira encontrar para esse assunto, viu, meu caro amigo Edmilson? Vamos falar do ponto de vista ético, tá? Do ponto de vista ético, é um desrespeito à função de uma blitz, que existe justamente para, de surpresa, pegar um carro roubado em fuga, um motorista bêbado sem condições de trafegar, quando você joga num grupo de WhatsApp, quando você joga num grupo de Facebook. Gente, evitem a avenida tal porque tá tendo blitz, você tá avisando o ladrão, o bêbado, o irresponsável de que ele pode sair impune se ele encontrar um caminho alternativo. Agora, do ponto de vista legal, existe um artigo, eu vim aqui pesquisar essa informação para você, para o ouvinte da Bandeirantes, tem um artigo no Código Penal em que pode se encaixar a pessoa que divulga a blitz antecipadamente. É o artigo 265. Que diz sobre atentar contra a segurança ou funcionamento de serviço de utilidade pública. O texto até fala sobre serviço de água, luz, força, calor ou qualquer outro de utilidade pública. Só que já tivemos casos concretos, e aí existe a chamada jurisprudência, que é pegar o que já foi julgado por um outro juiz e aplicar em casos parecidos, lá em Santa Catarina. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina já recebeu algumas denúncias a respeito desse assunto e concedeu habeas corpus para quem foi enquadrado nessa lei. Atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública, alegando, nesse caso, a manifestação de antecipada conduta, comunicação por meio de aplicativo WhatsApp sobre ocorrência de blitz policial. Conduta que, segundo a Justiça de Santa Catarina, não se amolda ao tipo penal imputado. Quais foram as alegações da Justiça para isso? A blitz é apenas uma atuação esporádica e ocasional da polícia. Não se trata de um serviço de utilidade pública porque não é permanente, não está sempre ali naquele local. E a segunda é que não consta o perigo concreto na ação do agente, não está colocando em risco o policial que está fazendo a blitz. Ainda que alguns tentem enquadrar esse aqui no tipo mais abstrato da lei, é necessário que, segundo o juiz, haja um caso concreto, o que não aconteceu. De alguém que, por exemplo, ao saber da blitz, foi lá tentar atropelar um policial, por exemplo. Fugir da blitz, a justiça entende que faz parte, basicamente, porque não tem uma lei a respeito do assunto. Então, nós vivemos num país em que tudo vira brecha da lei. Se não tem explícito informar em grupos de WhatsApp ou outros meios de comunicação que há uma blitz é crime passível de tal punição, a justiça sempre tem aquele entendimento de que, na dúvida, pró réu. Se não tem nada explícito que não pode, permitido está. Então, é um outro ponto que a gente vê que a gente sabe que está errado, a gente sabe que isso é prejudicial,
mas lei mesmo para regular o assunto não existe no nosso Código Penal. Será que existe algo para os aplicativos de navegação que geralmente eles avisam em tempo real que tem uma blitz reportada à frente, os próprios usuários podem colocar essa blitz continua por ali e tudo mais? Existe essa função disponível nos aplicativos, né? Se a gente não consegue nem chegar num consenso sobre o Discord, que tem live com automutilação, pedofilia, pornografia infantil, você acha que alguém vai comprar briga com o Waze porque tá informando o Blitz? Fora que os próprios políticos e seus parentes, quantos deles já não foram pegos no bafômetro? Quantos deles não foram pegos pela lei seca? Você acha mesmo que um deputado, porque isso depende de boa vontade no Congresso, vai colocar uma lei que possa daqui a pouco prejudicar ele, um familiar dele, caindo numa Blitz? Porque a Blitz de lei seca, ela é democrática. Ela pode tanto pegar aquele motorista que tá naquele carro Voyage 86, caindo aos pedaços, como ela pode pegar o playboy que tá numa Porsche 0 km. O equipamento é o mesmo. O crime também. Bem escolhido o ponto, tem lugar que só vai passar playboy. Então eles vão querer endurecer esta lei também em relação à comunicação antecipada de uma blitz? Acho muito pouco provável. 10h58, em instantes, na volta do nosso Manhã Bandeirantes, a gente vai falar sobre o meio debate que tivemos ontem. Um debate meio série B dos candidatos à presidência da República pela desistência dos líderes nas pesquisas de intenção de voto. A gente vai falar mais sobre os números das pesquisas mais recentes e eu quero ouvir você aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Campinas está ampliando o atendimento e as orientações para gestantes com a criação do programa Gestante Campineira. A iniciativa reúne uma plataforma digital, um curso online e um serviço de teleorientação. A proposta é oferecer mais informações e apoio às mulheres durante a gestação e também no período após o parto. Na plataforma, as gestantes poderão encontrar orientações sobre gravidez, parto, pós-parto, amamentação e cuidados com o bebê. O conteúdo é organizado de acordo com cada fase da gestação e também inclui vídeos e materiais educativos. O programa ainda oferece um curso online com temas como pré-natal, alimentação, vacinação, sinais de alerta, planejamento do parto, saúde mental e cuidados com o recém-nascido. Depois de concluir o curso, a gestante recebe um certificado e pode ter acesso à teleorientação com profissionais da saúde disponível para esclarecer dúvidas. O serviço também pode auxiliar mães que estão passando pelo período de recuperação após o parto, têm dúvidas sobre a amamentação ou precisam de orientações sobre os cuidados com o bebê. O curso é aberto para todas as moradoras de Campinas e conta com mais informações no site da Prefeitura. Anote campinas.sp.gov.br. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 10:07 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta, a partir das 10:07 da noite, na tela da Band+. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Dominou seu goleiro, vai marcar, bateu, defesa! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap.
Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Agora são 11 horas e mais 2 minutos, 11:02. Você tem acompanhado no noticiário do Grupo Bandeirantes as informações, a repercussão a respeito do debate que aconteceu ontem a partir das 8 da noite. Terminou um pouco antes das 10, debate previsto para 2 horas, mais curto pela ausência de 3 candidatos. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, candidato à reeleição. Flávio Bolsonaro, senador pelo PL, candidato pelo Partido Liberal. E Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, candidato pelo Partido Novo. Compareceram ao debate Renan Santos, do recém-fundado Missão, partido dos integrantes do MBL, Movimento Brasil Livre. Ronaldo Caiado, ex-governador do estado de Goiás, candidato pelo PSD. E Augusto Cury, que se apresenta como escritor Augusto Cury, no nome de Una, candidato pelo Avante, conhecido por ser um autor de livros best-seller, de livros de autoajuda, palestrante, mas um nome novo na política brasileira. Bom, vamos dividir aqui em partes a nossa cobertura e as análises e contando também com a sua participação. Primeiramente, vamos àquilo que foi o final de semana dos 2 candidatos que não compareceram ao debate. Começando pela agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no final de semana, Lula, no sábado principalmente, optou por uma visita ao Rio de Janeiro, estado onde as pesquisas apontam maioria da intenção de voto para Flávio Bolsonaro, estado onde a família Bolsonaro se criou politicamente e onde até hoje ela tem a sua principal base. Flávio ainda é senador pelo estado do Rio de Janeiro. E alguns assuntos locais internos foram discutidos, mas o assunto nacional também tomou conta no palanque do candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos trazer a reportagem do Juliano Dipp para a gente saber algumas dessas pautas que foram debatidas por Lula no território da família Bolsonaro. Lula escolheu a região mais populosa da capital fluminense para o primeiro ato de campanha no estado. Luiz Inácio Lula da Silva! O estádio do Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, é um local simbólico para o eleitor lulista. O lugar está ligado a uma antiga fábrica de tecidos que deu origem ao bairro Operário. O evento teve a participação do candidato do PSD ao governo fluminense, Eduardo Paes. Em discurso, o candidato à reeleição abordou propostas sobre segurança pública, um tema que tem dominado o debate eleitoral no estado. Lula defendeu a aprovação da PEC da Segurança, proposta em análise no Congresso, e que deve ampliar a atuação ostensiva do governo federal na área. Lula promete criar o Ministério da Segurança Pública, caso a proposta de emenda à Constituição seja aprovada. Nós vamos tirar o bandido do território de vocês e vamos devolver o território ao povo do Rio de Janeiro. Pode ficar certo. Não vamos fazer carnaval, pirotecnia, matar 100 ou 200, não. Nós vamos prendê-los. E vamos dizer, a rua é do povo. Com participação de lideranças evangélicas, Lula fez um discurso recheado de acenos a religiosos e com elogios ao governador interino do estado, Ricardo Couto. Quis a política e quis o maior político da história da humanidade lá em cima. Aquele que sabe tudo, aquele que nos orienta, que estava na hora do Rio de Janeiro ter alguém para moralizar esse estado. O desembargador do Tribunal de Justiça Fluminense assumiu o posto após a renúncia de Cláudio Castro. Essa agenda do presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva, para o sábado. No domingo, dia do debate, Lula arrumou um outro compromisso. Ontem pela manhã recebeu no Palácio do Planalto a equipe da TV Record, na presença da jornalista Mariana Godoy, deu uma entrevista exclusiva abrindo uma série que a TV Record vai fazer no seu programa Domingo Espetacular. Entrevista essa que foi colocada exatamente no horário do debate presidencial.
para a gente fazer um resumo, o que de mais importante foi falado nesta entrevista, Nath Luquez. O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o telefonema que fez na última semana ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já deu frutos. Ele afirmou que espera que esses frutos sejam saborosos. Segundo Lula, Trump determinou que seus auxiliares conversem com os dele. Em entrevista à Rede Record, Lula relatou ter dito a Trump que as bases nas novas sanções tarifárias ao Brasil são mentirosas. O presidente brasileiro afirmou também que está disposto a trabalhar junto com os Estados Unidos no combate ao crime organizado. Os Estados Unidos classificaram em junho o primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho, grupos criminosos brasileiros, como organizações terroristas. O governo do Brasil rejeita a classificação ao argumentar que pode ferir a soberania nacional. Como relatou ao Broadcast Político, o sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o tom do telefonema entre os dois presidentes foi caracterizado como ameno e cordial por interlocutores brasileiros. Na ligação, Lula reiterou o pedido para que Brasil e Estados Unidos insistam na negociação para retirar o tarifaço imposto a produtos brasileiros. E Trump, segundo o governo brasileiro, concordou com a necessidade de preservar vínculos comerciais fortes e propôs que equipes dos dois países voltassem a se reunir o mais brevemente possível. Já Flávio Bolsonaro, no sábado, esteve presente na Festa do Peão de Barretos. Era aguardado ontem para um compromisso em Ribeirão Preto, cancelou o compromisso de domingo, mas também não esteve presente no Grupo Bandeirantes para o debate. O que ele faria em Ribeirão Preto é a inauguração da Casa Bolsonaro, um espaço político na cidade de Ribeirão Preto, em que era aguardada a presença do candidato à presidência, mas ele acabou desmarcando e somente candidatos do PL local fizeram parte dessa inauguração. No sábado, Flávio também estava no Rio de Janeiro. E a nossa reportagem com a Yasmin Bachur conta um pouco mais sobre o que foi discutido nos eventos com a presença do senador e candidato à presidência da República. Flávio Bolsonaro subiu ao palanque no ginásio do Maracanãzinho, ao lado de aliados e da mulher Fernanda. O evento marcou o lançamento da candidatura de Douglas Ruas, também do PL, ao governo do estado. O Rio de Janeiro tem papel central na estratégia política de Flávio Bolsonaro. É o estado onde ele e o pai, Jair Bolsonaro, construíram trajetória política e é o terceiro maior colégio eleitoral do país. A ideia é consolidar aqui uma das principais bases de apoio à candidatura presidencial. Em discurso, Flávio bateu forte nos problemas de segurança pública, uma das apostas na campanha, e reforçou a proposta de classificar organizações criminosas, inclusive milícias, como grupos terroristas. A gente vai classificar PCC, Comando Vermelho e Milícia como grupos terroristas. Esses caras vão morfar na cadeia ou vão ser neutralizados pela nossa polícia se enfrentarem. O bandido vai ser tirado de circulação, em pé ou deitado. O candidato do PL voltou a defender que programas de transferência de renda devem ser a porta de entrada das políticas sociais. Eu sei que muita gente precisa de um Bolsa Família para ter o que comer. E nós vamos garantir que vocês recebam esse Bolsa Família. Só que isso não pode ser a última coisa que o Estado faz por um cidadão. Isso tem que ser a primeira coisa. Vamos trazer aqui a análise do nosso ouvinte, depois a gente dá alguns pitacos também sobre esse debate de ontem. A mensagem do Juliano Amâncio escreve pra gente no nosso canal do YouTube. Ele entende, desejando bom dia a todos nós, bom dia pra você também, Juliano. Está cada dia pior ver os candidatos, um mais fanfarrão do que o outro, e ele entende que Renan Santos foi quem ontem mais falou, nas palavras dele, asneiras. Tem mensagem de áudio do nosso ouvinte, a gente vai compartilhando uma mensagem de áudio, mensagem de texto, a gente vai intercalando e eu quero a sua opinião aqui no Manhã Bandeirantes. Cadê o homem? Vamos do início ali, 19 ao DDD 971021493. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. Tudo de bom para todo mundo aí. Para nós, Cícero. Eu queria dar uma opinião sobre o debate lá que teve na Band. Manda. O Lula tá correto, tá? Não ter ido no debate, acho até que o Flávio também tá correto. Porque é uma patifaria esses debates aí. Isso aí é
É uma patifaria, entendeu? É um acusando o outro, só mentira, mentiraiada. Essa turma da direita aí é uma coisa muito séria, entendeu? Você não vê o que aquele Pablo Marçal fez lá com o Datena, naquele debate, é só brigaiada, é só acusação para um lado, acusação para outro. É uma patifaria. Eu acho que o Lula está certíssimo. Não deveria nem ir em debate nenhum, para mim, na minha opinião. E o Lula também não precisa disso, não, viu? O Lula não precisa dessas patifarias, não se misturar com essa gente, não. Tá bom? Bom dia para todo mundo. O Joel, final do telefone 8496, ele escreve pra gente o seguinte: besteira, debates inúteis. É a mensagem aqui que o Joel traz pra gente. Mensagem de áudio do nosso ouvinte, mais uma aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor e Nath. Bom dia. Heitor, falar um pouquinho sobre o debate de ontem na Bandeirantes. Deixa eu falar, eu mesmo não assisti. Mas por qual motivo? Eu acho que a grande maioria do pessoal... eu vou dar minha opinião, não vou falar nomes de partido, nada. Acho apenas que ou deveria ter apenas os dois principais candidatos, o A e o B, ou todos, tá? Sei que foi previamente combinado tudo há muito tempo, mas a eleição é assim, né? É assim, vai ser assim sempre agora, a partir de agora. Tá? Os candidatos vão... um candidato vai se sentir assim, que ele vai ser executado lá no debate, entendeu? Por quê? Ia ter 1 contra 6. Eu falo dos dois lados, entendeu? Tanto que os dois não foram. E isso eu acho que deveria ser revisto. Porque você pode convidar até 20 candidatos se tivesse, né? Mas os candidatos que tinha aí, convidava todos e todos iam. Isso é muito bom. Olha que bacana. Você lembra da última eleição? Que hilário. Como a gente riu com o tal de Padre Kelmo. Então, Heitor, é isso aí, né? Quem sabe, né, na próxima, talvez no segundo turno, os dois candidatos que ficarem para o segundo turno, se tiver o segundo turno, aí vão sim nos debates. Mas assim, dessa forma, vai ser difícil. E não vai ser só aí. Em todas as emissoras que o debate foi dessa forma, eles não vão. Mensagem do Marco Bedin, nosso ouvinte aqui de todas as manhãs, direto da cidade de Hortolândia. A mensagem de texto que nos escreve aqui é o Adriano Vermelho, às 11 horas e 15 minutos, sobre o debate: esperteza ou estratégia? Excesso de cuidado ou prudência seletiva? Telhado de vidro ou inexistência de argumentos plausíveis? Medo da verdade ou medo de não convencer com sua verdade moribunda? Sinceramente, não sei. Fato é que eles sabem realmente o que fazem. São muitas e muitas eleições disputadas para saberem o comportamento da campanha e principalmente dos seus eleitores. Só mais duas coisas. Para quem enche a boca para falar da defesa da democracia, faltar num evento crucial desses é um tiro no pé. E é curioso que o outro candidato, que se diz a renovação, o oposto, o que antagoniza seu adversário e é contra o, entre aspas, sistema, repita exatamente o que o seu adversário faz. O comum a todos é sempre a hipocrisia e a obsessão pelo poder. Bom dia aos âncoras mais cheios de argumentos do jornalismo do interior, é o que escreve o Adriano Vermelho, sempre muito bondoso com a gente. Uma última mensagem de áudio e aí a gente vai dar um pitaco nessa história também. Heitor Fredo. Oba! Qui não fa... qui fa caldo no Fredo. Fredo significa frio. Então, Heitor, a respeito desses debates daí da Bandeirantes, você não acha que os candidatos tinham que estar colocando para
para as pessoas as suas propostas de trabalho, de suas opiniões sobre como melhorar o país, você não acha que era melhor assim? Ou eles querem olhar os podres para um ficar xingando o outro? Se não vai um, não vai dois, não vai três. Isso aí não é proposta para a população. Isso aí eles querem se xingar. Você não acha? É Luiz Antônio, São Carlos, São Paulo. Luiz Antônio, um grande abraço para você. Bom, vamos primeiro analisar o debate que existiu. Depois, o debate que não aconteceu. Sobre o debate que existiu com a presença de 3 candidatos. Renan Santos do Missão, Ronaldo Caiado do PSD e Augusto Cury do Avante. O meu sentimento é de que o debate foi um obrigado por nada. Cada um teve o seu tempo para falar dentro das suas próprias características. Renan Santos fazendo o papel quase em alguns momentos de um comediante do estilo stand-up, aquele em que utiliza o espaço no palco com um microfone e vai numa metralhadora de piadas sobre os mais diferentes assuntos. Ao mesmo tempo em que Renan quis passar uma imagem de um jovem, apesar dos seus 42 anos, ele aparenta até ser mais jovem pelo discurso, pela postura, mas com dedo em riste, com posturas firmes, com falas contundentes, com uso de palavras às vezes de baixo calão, e usando a ironia para falar sobre Lula, quem chamou de cachaceiro, falou da primeira-dama Janja, falou de Flávio e de seus problemas intestinais no debate para o Senado no Rio de Janeiro, enfim. Ele foi para uma linha, às vezes, oscilando entre a contundência política e a comédia. Ronaldo Caiado, aquele típico político dos anos 90 que não entendeu que o mundo mudou, inclusive nos ambientes políticos. Aquele discurso de ligue para alguém com DDD 62 e converse com o morador de Goiás para você ver se lá não é o melhor estado para viver. Hoje em dia você tem tudo disponível nas redes sociais, na palma da mão, e uma conversa de um político mais tradicional que pode ter agradado aquele eleitor que busca uma terceira via mais moderada. Só que esse eleitor está cada vez mais sumido do cenário político brasileiro. E para Augusto Cury, alguém que quis se apresentar como um candidato, como alguém que está na disputa para a presidência da República, mas que demonstrou uma boa capacidade de argumentação, uma boa capacidade de domínio de palco. Ele é palestrante, ele é um escritor renomado no país, mas que nas propostas tudo muito genérico, tudo muito filosófico e pouco prático para um país em que você tem que lidar com um Congresso Nacional que cada um puxa para um lado, que você tem que lidar com uma polarização que não vai acabar só pela vontade de quem vai se candidatar, mas existe uma necessidade prática de acabar com essa disputa que virou um Fla-Flu, um Corinthians e Palmeiras na política brasileira. É exatamente essa disputa que faz com que Lula e Flávio se sintam acomodados e confortáveis dentro de suas próprias bolhas. Opinião pessoal, eu acho pipocada qualquer candidato à presidência da República não comparecer a um debate. Se você está pronto e apto a ir a um cargo público, se colocar à disposição de ser presidente da República, em que você vai ter que conversar com presidente de todos os países que são amigos, que não são tão simpáticos a você, aqueles que estão em conflito, aqueles que querem puxar seu tapete, você tem que ter um mínimo de jogo de cintura para discutir com aqueles que pensam diferente de você. Então, para mim, tem cheirinho de pipoca para Lula, Flávio e para Romeu Zema. Agora, pensando como estratégia política, tá? Esquece o que eu acho como eleitor. Vamos observar os movimentos políticos de cada um deles. Lula e Flávio ganharam de não ir ao debate, na minha modestíssima opinião. Porque o efeito Pablo Marçal de 2024 se repetiria com Renan Santos, mas com uma diferença brutal. A pesquisa eleitoral da época da campanha para a pesquisa eleitoral de hoje. Em 2024, eu puxei os números aqui. Nessa mesma época, no dia 23 de agosto, ou seja, 1 ano e 1 dia atrás, Pablo Marçal havia crescido de 14% para 21% nas intenções de voto.
Ele empatou tecnicamente com Boulos, que na ocasião tinha 23, e estava à frente numericamente de Ricardo Nunes, que acabou sendo reeleito prefeito de São Paulo. Naquele momento, naquele cenário, era impossível você não convidar um candidato com 23% das intenções de voto, mesmo ele estando em um partido nanico. O eleitor ouvido na rua colocou Pablo Marçal no debate. Desta vez, ninguém me perguntou, eu não sou um ombudsman do Grupo Bandeirantes, mas eu humildemente acho que a Band errou ao convidar os dois candidatos que não tinham obrigação de estar lá. Romeu Zema, do Partido Novo, que no fim deu uma banana pro Grupo Bandeirantes, e Renan Santos, do Partido Missão, que tem uma missão, com o perdão de trocadilho, de não necessariamente ser eleito presidente da República. Ele sabe que ele não vai ganhar. Mas de fortalecer uma base, falando principalmente para o eleitor mais jovem, aquele que está começando a pisar nos ambientes políticos, a entender o que é o mundo político, para ele se projetar como uma liderança daqui 4 anos, provavelmente. E para que o Partido Missão seja apresentado para o público em geral. Renan Santos aparece nas pesquisas entre 4% e 3%. Candidatos de partidos nanicos, como a Samara, candidata à presidência da Unidade Popular, aparece entre 1% e 2%. Então, se vai convidar o Renan, tem que convidar também os candidatos que aparecem em todas as pesquisas. Agora, o presidente Lula usar isso de desculpa é conversa bem pra boi dormir. Porque o presidente Lula teve 3 mandatos como presidente para chamar o PSTU, a Unidade Popular, o PCO, que agora deu tanta volta na extrema esquerda que chegou na extrema direita, porque as mentalidades são as mesmas. E em momento nenhum Lula deu ouvido para o que o PSTU pensa, para o que a Unidade Popular pensa. Então usar isso de argumento para não ir, mas não chamou o pessoal da esquerda dos nanicos, é conversinha também. Porque se ele tivesse interessado, ele poderia ter chamado todos eles para conversar quando presidente da República. Então, uma vez presidente, os outros partidos de esquerda não servem para nada. Uma vez candidato, eu preciso deles para ter um equilíbrio entre os debates. Conversa mole. É melhor assumir que não quer ir. É melhor bancar. Não quero ir por isso, isso e isso. E Lula tem experiência suficiente para não precisar criar essas artimanhas. Mas a partir do momento que a Band fez o convite para Renan Santos e Romeu Zema, abriu a brecha. E aí é o famoso jogar com o regulamento embaixo do braço. Outros debates estão por vir. E já há conversa no bastidor de que Lula não vai a nenhum. Talvez no da Globo, que é às vésperas da eleição. A eleição é sempre no primeiro domingo de outubro. O último debate é sempre na última quinta-feira antes. Mas também já se tem uma conversa de que nem isso. Porque para Lula e para Flávio Bolsonaro, a intenção agora é não deixar uma terceira via aparecer. E o que se viu na eleição de São Paulo foi dar palco para um candidato com uma metralhadora giratória e fazer esse candidato se tornar competitivo. A oratória de Renan Santos é parecida com a de Pablo Marçal. Não é idêntica, mas ela é semelhante. Ela tem estratégias parecidas. Pablo Marçal se fez muito forte na capital paulista. Isso não significa que para uma candidatura nacional o estilo dele agrade os eleitores do Sul, do Centro-Oeste, do Norte, do Nordeste e até mesmo do interior de São Paulo, por exemplo. Ele não foi testado. Foi testado na capital. Então, as avaliações das campanhas são: é melhor Lula e Flávio fugirem dos debates e decidirem se encontrar só quando a eleição vale, do que ficar dando palco para candidatos que vão crescer nas costas deles sem que haja algo produtivo para os dois líderes. Repito, continuo achando isso uma pipocada. Candidato preparado é candidato que debate com qualquer um. Mas a partir do momento que os organizadores abrem uma brecha, tem que entender que do outro lado existe uma estratégia. Agora, para Romeu Zema, a estratégia é a mais ignorante possível. Porque Zema não é líder, não é nacionalmente conhecido como pensa. Ele pode ser conhecido porque acompanha a política. Mas todo mundo vota, inclusive quem não sabe nada de política.
A oportunidade que ele realmente tinha de se apresentar, ele de maneira inexplicável fala, também não vou. Os outros não vão, eu também não vou. Mas para alguém que foi governador de Minas 2 vezes, o que se esperava era o mínimo de respeito àquele convite que ele e sua assessoria receberam sem ter a necessidade de participar do debate. Eu espero que os debates voltem a ser relevantes como um todo. Porque em 2024 mesmo, o que a gente viu foi um festival de corte, de circo. Sempre teve um personagem exótico, sempre teve alguma situação além da discussão política, mas o debate virar apenas isso, show de entretenimento, espetáculo, busca pela audiência, quem pede é a democracia. E a democracia ela tem que ser protegida e preservada. Que venham os próximos debates, que a gente acompanhe a postura de cada um dos candidatos. Agradecendo aqui as mensagens que vão chegando. Isso vai dar tempo da gente colocar mensagens de todos, mas a participação aqui do André, final do telefone 3975. O André está sempre com a gente aqui também no Manhã Bandeirantes. Agradecendo também a participação do Paulo Neves. Ele diz o seguinte, deixa o Flávio colar no Lula para ver se ele não vai nos debates. Ele não vai porque a vantagem ainda é considerável. Rapidamente, Nath, tem pesquisa inclusive divulgada hoje, só os números principais você vem acompanhando, é a pesquisa BTG Nexus, que vem mantendo mais ou menos uma mesma distância entre Lula e Flávio Bolsonaro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então, lidera o primeiro turno da disputa presidencial com 41% das intenções de voto contra 37% do senador Flávio Bolsonaro do PL. A intenção de voto no petista na disputa no primeiro turno se manteve a mesma da pesquisa divulgada em 17 de agosto. Já Flávio Bolsonaro oscilou 1 ponto para cima em comparação com a amostra anterior. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, aparece em terceiro lugar com 5%, empatado tecnicamente com o ativista Renan Santos, do Missão, que pontuou 3%, e com o ex-governador de Minas, Romeu Zema, também com 3%. Outros somam 3%, brancos, nulos ou nenhum candidato são 5%. Eleitores que não sabem são 3%. 11h29, me conte, Nath Luquezzi, agora o que o Band Mulher apresenta hoje de atrações principais para quem vai conferir a programação da Band 1h30 da tarde. Hoje a gente fala sobre cabelos, como escolher o produto perfeito aí para cada tipo de fio. Nós também vamos falar sobre neurodivergência e ainda vamos receber o ator e apresentador Luciano Zafir, 1h30 da tarde. Eu espero você na tela da Band. Que legal, visita ilustre hoje. Vai ser bem legal, ele vai ter uma peça aqui em Campinas no próximo sábado e ele vai falar um pouquinho sobre. Amanhã estamos de volta, a partir das 10 da manhã, depois do Jornal Gente, aqui no Manhã Bandeirantes, com os trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som e Alan Zanelato na central técnica, coordenação do Gil Kleber, direção-geral do Rodolfo Neves. Grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Acontece um giro rápido das últimas notícias da região, do Brasil e do mundo, para manter você sempre atualizado. De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.